vocês criam a própria tese ou utilizam de partes de tese de alguém para criar de vocês. Mas tem pessoas que, pequenos escritórios, ou as pessoas que estão adentrando agora na área tributária, que pegam teses formatadas por outros escritórios e começam a chamar clientes e aquela coisa, fecha contrato e vão dando entrada. O que você falaria para eles? Quais os cuidados que eles devem ter com esses clientes? O principal que eu falei aqui, a transparência e a clareza na comunicação, e ver realmente se o seu cliente... Tem gente que a gente vê, por exemplo, nessa do ICMS do PIS e da COFINS, que a tese ficou fixada, que era sobre aquele valor lá, não o destacado na nota, mas o efetivamente recolhido. Se o cara não recolhia, que adianta eu entrar com uma ação para ele, ganhar e na hora de apurar o crédito não ter nada? Aí eu enganei o meu cliente, eu coloquei honorários no bolso e aí no final ainda vou receber uma reclamação dele. Então eu acho que tem que ter um estudo. Você não pode, hoje em dia é muito fácil chegar e entrar com uma ação qualquer, pegar um Ctrl+C, Ctrl+V por aí, captar um cliente e tentar uma aventura processual diante disso. O que eu acho é que esse perfil de advogado ele não vai durar muito, porque o cliente está cada vez mais conectado, o processo eletrônico ele tem acesso, ele consegue ver, a informação chega para ele muito rápido. E como você falou, uma tese dessa que é discutida a nível nacional, ele vai sofrer assédio de vários advogados, de vários escritórios, inclusive, que não são nem de advocacia, mas que são de contabilidade ou que são de outros empreendedores dentro do universo jurídico, mas que não advogados, que vendem também essas teses tributárias, e o cliente vai saber daquilo que você está fazendo. Então não adianta, pessoal, a conta chega, eu acho que não dá para você fazer as coisas de qualquer jeito. Você tem que ter um estudo de fato para saber se há aquele direito ao crédito, para ser transparente de quando o cliente vai se apropriar daquele crédito e para ter ali a capacidade de dizer, olha, deu errado, reverteram, o Supremo alterou aqui a coisa julgada e aquilo que você pagou lá, você vai ter que devolver. E agora tá no, bem dizer, flexibilizaram a coisa julgada, né? A coisa julgada agora já é mais flexível, questão tributária, pode modular, modificar, então... Mas é muito chamativa a tese, porque tem escritórios que cobram a partir da concessão da liminar o percentual, né? Sim. Do que a pessoa está economizando por conta da liminar. Então é muito atrativo. Então acho que é por isso a importância de chamar um pouco a atenção para a responsabilidade. Para a pessoa se tornar uma advogada tributária, né? Ela tem que estudar bastante, realmente, a questão do processo, não só o direito em si, né? Até o próprio processo legislativo, processo constitucional. O tributarista ele tem que ser um excelente processualista, porque muitas vezes, se você analisar, por exemplo, uma auto-infração, você pega uma execução fiscal, ali eu atuo em muitos processos em parceria, por exemplo, com advogados criminalistas. E o criminalista chega comigo com uma ação, com uma denúncia, que trata-se de uma sonegação, uma possível sonegação, etc., uma denúncia criminal, e eu falo, me dá uma semana, deixa eu pedir a cópia desse processo administrativo. E eu analiso a cópia do processo administrativo e eu vejo que a legislação processual do Estado não foi obedecida, que o cliente foi citado ou foi intimado diretamente por edital. E eu falo, opa, tem um vício aqui no processo administrativo. Eu peço a devolução do prazo, o prazo é devolvido, eu apresento a impugnação, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. Crédito tributário suspenso, cai a denúncia. Ou seja, numa técnica processual, eu resolvi o problema do criminalista. Porque isso vai prescrever. Então, assim, você tem que saber um pouquinho de tudo. Eu falei também, Francisco, aqui, a época, em 2018, eu estava na Comissão de Direito Tributário, na presença da Comissão de Direito Tributário da OAB, e o prefeito, o então prefeito, ele aumentou o tributo de forma mascarada, o IPTU. Ele incluiu um fator de majoração ali, um fator de correção de valor de mercado, que acabava trazendo, no final das contas, o IPTU mais caro para o contribuinte. E ele fez isso por portaria. E conhecendo o processo legislativo tributário, o tributarista sabia que tinha que ser por lei, não poderia ser por portaria. E aí, à época, a gente levou essa discussão para a Câmara de Vereadores, levamos para o Conselho da OAB do Pará, entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade, conseguimos eliminar e ganhamos a ação no final. A Prefeitura teve que reemitir todos os carnês de IPTU daquele ano, por um detalhe técnico, um conhecimento de processo legislativo. Daí que o advogado ele precisa ter essa complexidade, essa acumulação aí de conhecimento em várias áreas para que ele possa prestar realmente o melhor serviço.